Provérbios 27, versículo 11, diz assim: sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar, ou como em algumas traduções, aquele que me afronta. Então Deus está dizendo que há alguém que o afronta, e que quando ele é afrontado, de acordo com a nossa sabedoria, o nosso comportamento, ele vai ter ou não o que responder a essas afrontas, a essas acusações. Amém? Quem é essa pessoa que acusa Deus? E o que ele acusa? Lá em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 10, está escrito: ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual, leia comigo por favor, diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então aqui no livro do Apocalipse, como você sabe, o Apocalipse é a revelação, em grande parte, do que ainda vai acontecer. Está escrito que haverá um dia em que o diabo será derrotado de uma vez por todas, julgado, condenado, e irá cair de uma vez por todas, e quando isso acontecer, está escrito que os anjos dirão: caiu o acusador dos nossos irmãos, que acusava-os diante de Deus, de dia e de noite. Então, quem é essa pessoa que acusa Deus de dia e de noite? O diabo. E ele, o que ele acusa? Quem ele acusa? Ele não acusa os que são dele, porque os que são dele não têm nenhum compromisso com Deus. O diabo não vai chegar em Deus para afrontar a Deus por causa dos incrédulos, daqueles que não têm nenhuma comunhão, nenhum compromisso com Deus. Ele vai diante de Deus para acusar aqueles que pertencem a Deus. E isso a gente viu bem claro aqui na história de Jó. Abra lá, por favor, no livro de Jó, no capítulo 2. Quando, no versículo 1, a Bíblia diz que, vindo o outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Quem foi se apresentar perante o Senhor? Os filhos das trevas? Os incrédulos? Não. Quem? Os filhos de Deus. Olha para mim, por favor, você que já achou. Não é o que nós estamos fazendo aqui hoje. O que é que nós viemos fazer? Nos apresentar diante de quem? De Deus. Mas no meio dos filhos de Deus está escrito, no dia que eles vieram para se apresentar perante Deus, quem apareceu também? Veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então, o que o diabo foi fazer no meio dos filhos de Deus, no dia em que os filhos de Deus iam se apresentar a Deus? O que ele foi fazer? O que lá no Apocalipse diz que ele faz de dia e de noite? Acusa. Então, quando o Filho de Deus vai se apresentar a Deus, o diabo diz: esse aí, ele faz isso, ele fez aquilo, ele tem sido isso, ele tem sido aquilo, e acusa, afronta a Deus, como está escrito lá em Provérbios, o primeiro versículo que nós lemos. Então, quando nós somos sábios, quando nós não temos nenhuma dívida com o diabo, Deus tem como nos responder, nos defender. Por isso ele diz: sê sábio, filho meu, para que eu possa ter o que responder perante aquele que me afronta. Então, quando eu vivo uma vida íntegra diante de Deus, obediente à palavra de Deus, e o diabo tenta me acusar, porque ele é acusador, o nome diabo significa o quê? Acusador. Deus tem o que dizer. Por isso Deus falou acerca de Jó. Olha só no versículo 2. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás:
observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, mesmo havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então, o caráter de Jó encheu a boca de Deus de argumentos para o defender, dizendo: você viu meu servo Jó? Não há homem como ele na terra, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E mesmo você tendo incitado ele contra mim, ele ainda assim mantém o seu temor. Quem foi envergonhado, Deus ou o diabo? Deus esfregou na cara do diabo o caráter de Jó. Está aqui, ó. Esse você não tem do que acusar, porque ele não tem dívida com você. Amém? Agora, o mesmo não pode acontecer com todos, porque há quem o diabo tenha algo para afrontar a Deus acerca dela, e Deus não pode dizer nada. Há aqueles que são um verdadeiro troféu na mão do diabo, um trunfo na mão do diabo, para dizer aqui, ó, está aqui, ó, olha os teus filhos aqui, quem eles são, olha aí o que eles fazem, olha o caráter deles. E às vezes, pessoal, a gente vê isso nitidamente na boca de muitas pessoas, quase que o diabo manifestado. Eu já vi casos de pessoas chegarem na igreja para falar de algum membro da igreja que tem um mau comportamento lá fora, e dizer na minha cara: olha, como que essa pessoa pode ser de Deus e fazer isso, fazer aquilo? Você já viu alguma coisa semelhante? Quem já viu? Já. Parece o diabo acusando aquela pessoa diante de quem? De Deus. E isso porque essa pessoa não conhece o caráter desse suposto cristão o tempo todo. Porque há coisas que muitas pessoas fazem e que ninguém sabe, mas se é pecado, o diabo está o quê? Está a ver. E fica com um trunfo na mão, guardado aquilo. Entende sim ou não? Por isso, que diz lá a Bíblia, no livro de Romanos, se você puder acompanhar também, no capítulo 8, no versículo 12, olha só que interessante, falando acerca dos filhos de Deus, o apóstolo Paulo diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então Paulo não está falando com os incrédulos. Repare que ele diz, de maneira que, irmãos, ele está falando com quem? Com os cristãos. Ele não está falando com aquela pessoa que diz crer em Deus do seu jeito, aquela pessoa que diz assim, eu tenho a minha fé do meu jeito, aquela pessoa que quando você fala de buscar o Espírito Santo domingo pela manhã, para ela é uma perda de tempo, quando você fala de batismo nas águas, para ela isso é coisa de religião. Essas pessoas não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus. Deus não está falando isso para elas. Deus está dizendo para aqueles que se batizaram nas águas, para aqueles que estão vindo à igreja, querem ter uma vida com Deus. Esses, Deus está dizendo, nós temos que ser devedores de muitas coisas, mas não segundo a carne. Ou seja, o que é ser um devedor segundo a carne? A pessoa mentiu. Ela mentiu. Só que, imediatamente, quando ela mentiu, ela disse o seguinte, meu Deus, eu pequei. Eu não devia ter mentido. Então ela procura a pessoa que ela mentiu e diz o seguinte, olha fulano, eu estou envergonhado com o que eu fiz, eu menti para você. Eu pequei contra você, pequei contra o meu Deus, e eu quero falar a verdade é isso aqui. Pronto. Você errou, não devia ter errado, mas errou e o quê? Se consertou. Agora, a pessoa mentiu, sustenta a mentira. Enquanto ela mantém aquela mentira oculta, ela está em dívida. Não só com a pessoa com quem ela mentiu, mas ela tem uma dívida com o diabo. Lá no livro de Efésios, eu não vou abrir mais aqui, senão vocês não dão conta aí. Lá no livro de Efésios, no capítulo 4, se não me falha a memória, é isso, 4, versículo 27, está escrito, não deis lugar ao diabo.
que significa dar lugar ao diabo? É isso. É você ter ali um espaço do diabo na sua vida através daquele pecado. Então a pessoa, ela cometeu um adultério, ela caiu na prostituição, na pornografia, ela agrediu alguém, ela fez algo, ela cometeu um pecado. Enquanto ela não se consertar daquele pecado, enquanto ela não se consertar daquela atitude que ela teve, não só com Deus, mas também com a pessoa com quem ela errou, se esse pecado envolveu alguém, então ela fica em dívida. O diabo tem algo contra ela. E é como uma conta. Já viu aquela pessoa que sai pegando o cartão de crédito, compra aqui, compra ali, compra lá? É ou não é? Daqui a pouco ela pensa, olha só, como eu comprei tantas coisas. E aí, passa um mês, o que acontece? Chega a conta. É ou não é? A fatura chega. E aí a pessoa diz assim, por que eu fui comprar tudo isso? Então o pecado é assim, a conta pode não chegar na hora, mas um dia chega. Cedo ou tarde chega. O diabo vem buscar o que é dele. Ele vem cobrar o que é dele. Como aquela história de que havia, eu não sei se você já ouviu, havia um homem que queria muito comprar uma casa e não tinha condições. Então o diabo fez uma proposta para ele. Eu ajudo você a comprar essa casa, mas eu quero deixar um prego meu ali na sala de jantar. E você não poderá tirá-lo. E a pessoa, sabe como que é? Quando a pessoa quer uma coisa, não é convertida, ela abre mão até dos seus princípios. Como muitos já abriram mão da fé por causa de conquistar as coisas. Então ele decidiu, tá bom, eu aceito a sua proposta. Então o diabo deu a ele a condição para comprar a casa e deixou ali o seu prego. O homem comprou a casa, ficou muito feliz, marcou um banquete, passado algum tempo, marcou um banquete, uma festa, convidou os seus vizinhos, seus parentes para comemorar a compra daquela casa. Enquanto todos estavam lá na sala de jantar, comemorando a compra da casa, o diabo entrou com um animal morto, uma carniça nas mãos, e lá no meio da sala de jantar, no prego dele, foi lá e colocou a carniça, e ninguém pôde mais ficar dentro daquela casa. Por quê? Porque o diabo tinha o quê? Um prego, um único prego, e ele não podia tirar. Então, se você deixar um prego, uma brecha, ele vai vir. Último versículo. Abra aí, por favor, em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 29. Diz assim, palavras do Senhor Jesus: eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco. Leia comigo em voz alta. Porque se aproxima o príncipe deste mundo. Olhem para mim, por favor. Quem a Bíblia fala que é o príncipe deste mundo? O diabo. Jesus estava dizendo, porque se aproxima o príncipe deste mundo. Repita, por favor. E nada tem em mim. E nada tem em mim. Jesus estava prestes a ser crucificado, o diabo iria se manifestar ali no meio daquela multidão para crucificar Jesus, só que havia uma paz dentro de Jesus, que depois de todos os seus anos de vida aqui na terra, depois de todo o tempo do seu ministério, ele não havia dado uma brecha para o diabo, não havia uma dívida sequer com o diabo. Então havia uma paz dentro dele ao ponto de dizer o seguinte: olha, o diabo está vindo aí, mas ele não tem nada em mim. Ele pode vir, que eu não estou devendo nada para ele. Amém? Esse é o nível de espiritualidade que nós devemos ter. Essa paz, essa consciência de saber o seguinte: o diabo pode se levantar, mas ele não tem nada em mim que pertença a ele.
Quando você tem essa consciência, você não tem medo de nada. Você fica a saber, por exemplo, que alguém fez um bruxedo, um feitiço contra você, uma pessoa do maior nível de envolvimento com o espiritismo ameaçou você, você o quê? Não vai tocar em um fio só de cabelo meu, porque eu não tenho nada do diabo em mim que o pertença. Eu duvido ele conseguir tocar. Podem reunir todos os bruxos de todo o país para fazerem mal para mim, não vai acontecer, porque eu não tenho nada dele em mim. Mas se ele tem algo em mim, se há algum pecado, se há alguma coisa em mim que pertence a ele, então ele nem precisa que alguém faça ritual, ele nem precisa que alguém tenha inveja, porque eu mesmo estou dando acesso a ele na minha vida através desse pecado. Eu mesmo estou permitindo que ele age na minha vida. Por isso a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Sou eu quem dou ou não lugar para ele. Quando eu obedeço a Deus, quando eu vivo uma vida de comunhão com Deus, eu posso dizer o que Jesus disse: o diabo não tem nada em mim. Amém? Eu sei que alguém pode pensar assim, mas isso era Jesus, eu sou falho, eu sou pecador. E Jó? Jó era um homem como eu, como qualquer um de nós, sujeito aos mesmos erros e defeitos, e com uma desvantagem em relação a nós. Ainda não havia a palavra de Deus para o orientar. Ele não tinha o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não havia descido sobre as pessoas ainda. E ainda, como disse o Bispo Macedo na mensagem que eu mandei para vocês ontem, ele não conhecia Deus, ele só conhecia de ouvir falar. E foi o suficiente, só de ouvir falar sobre Deus, foi o suficiente para ele ser íntegro, reto, temente a Deus e se desviar do mal. E às vezes a gente tem acesso a tantas coisas, às vezes há pessoas que estão há tantos anos na igreja, mas estão sempre na mão do diabo. E essa é a pior coisa que pode acontecer. Você já ouviu aquela expressão, ficar na mão dos outros? Já viu? O que significa você ficar na mão dos outros? Imagine lá no trabalho, você fez uma falcatrua e alguém sabe disso. Você está o quê? Na mão dela. Se já é ruim você ficar na mão dos outros, sua vida, seu emprego está na mão daquela pessoa, sua credibilidade está na mão daquela pessoa. Se já é horrível ficar na mão dos outros, imagine ficar nas mãos do diabo. Então, o que é que Deus espera? Que a gente possa ser como Jó. Não é perfeito. Não é perfeito. Deus não disse para o diabo: diabo, observou como Jó é perfeito? Foi isso? Não. Deus nos pede perfeição. E Ele jamais pedirá algo para nós que a gente não possa fazer. Não. Ele quer que a gente obedeça a sua palavra. Errou, conserte-se. Não consegue, peça ajuda a Ele. Mas não viva uma vida descomprometida, como os que não conhecem a palavra de Deus. Porque senão, é Deus que é envergonhado através de nós. E se tem uma coisa que a gente não pode aceitar, é envergonhar Ele. Amém? Pelo contrário, temos que ser a razão de sermos nós o motivo de honra para Ele, ao ponto dele esfregar o nosso caráter na cara do diabo, como fez com Jó. Amém? Então, se você chegou aqui hoje e você reconhece: pastor, eu cometi um erro, eu cometi um pecado, o meu comportamento, as minhas atitudes, o meu jeito de ser, as escolhas que eu faço, enfim, existem coisas em mim que têm sido um trunfo na mão do diabo, que com certeza o diabo tem jogado isso na face de Deus. Faça essa pergunta a si mesmo. Deus disse assim para o diabo: observaste o meu servo Jó? E o diabo teve que ficar o quê? Não pôde fazer nada. Não pôde dizer nada acerca do seu caráter. Nem quando ele incitou Jó contra Deus, nem assim o diabo teve um pio sequer para falar de Jó.
Agora, se Deus fizesse essa pergunta ao diabo acerca de nós, se Deus dissesse ao diabo assim: observaste o meu servo João? Se Deus perguntasse para o diabo agora: observaste a minha serva Maria? Observaste o meu servo Antônio? Será que era Deus que ficaria calado por ter o diabo coisas para falar a seu respeito? Ou era o diabo que ia ter que engolir a seco o que Deus ia falar a seu respeito? Amém? Porque é o que Deus espera. Por isso ele diz lá no começo: você sabe, filho meu, você sabe, anda na minha presença, desvia-se do mal, para quando o acusador vier, eu ter o que falar. Amém? Fiquem de pé, por favor.